Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 18 ao versículo 25. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus. Porque com isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por vós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Qual não cometeu pecado, e nem da sua boca achou engano. Aí aqui diz: o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque ereis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Podem sentar. Glória a Deus. Vamos ao texto do que a palavra de Deus nos ensina. Nós entendemos uma coisa, que Pedro agora, ele está entrando numa área que é muito difícil para os crentes aceitarem, humanamente falando, na carne é difícil. E para que ele não deixasse nenhuma dúvida, Pedro ele divide esse assunto em 3 sessões. A primeira sessão, ele fala da sujeição do crente a Deus. Acima de tudo, nós temos que estar sujeitos a Deus. E qual é o tema da sujeição a Deus que ele escolheu? Sede santo, porque eu sou santo. Capítulo de número 1, que ele fala aqui, versículo de número 16. A segunda sessão, Pedro chama a atenção para a sujeição do crente diante das autoridades, governadores, prefeitos, ministros, presidentes e etc. Capítulo de número 2, versículo de número 13. Agora ele está falando da sujeição do servo para com o seu senhor. Porque na época em que ele escreveu essa carta, no primeiro século, havia aproximadamente 60 milhões de escravos em todo o Império Romano. E o Império Romano vivia em função da escravatura, porque existia vários tipos de escravo. Existia aqueles escravos que eram despojos de guerra, eram capturados na guerra, aí vinha para o Império Romano como escravo e trabalhar como escravo na casa dos senhores. E existia aqueles que se colocavam à disposição como escravos, porém eles não tinham um pleno domínio do seu trabalho. Ele fazia tudo aquilo que o seu patrão fazia. Não é como hoje, né? Você trabalha numa firma, se você for maltratado pelo seu patrão, se ele gritar você simplesmente bota ele na justiça. E a justiça vai dar a você
A causa ganha porque você foi maltratado, você foi vilipendiado, você foi humilhado dentro daquele trabalho. Mas naquela época não era assim. Naquela época o escravo, ele não tinha nenhum sindicato para defendê-lo, ele não tinha nenhuma entidade para defender, ele não tinha ninguém para defender ele. Era aquilo que o patrão queria e acabou. E existiam os patrões que eram bons, mas também existiam os patrões que eram maus, que perseguia aquele irmão porque ele era crente, que humilhava, que criticava, que humilhava mesmo, pisava mesmo. E essa palavra escravo aqui denomina aquele que trabalhava diretamente com o seu patrão dentro de casa. Então aquele irmão, ele não tinha hora para trabalhar, não para parar de trabalhar, ele fazia tudo o que era necessário fazer, sem falar nas humilhações que passava. Aí Pedro está dizendo o seguinte: vós que sois servos, vós que sois empregados, vamos dizer assim, obedeça, se submeta à autoridade, se sujeite à autoridade do seu patrão, independente dele ser bom, independente dele ser ruim. Aí ele está trazendo o quê? Ele está trazendo a submissão para aquele crente que conhece Jesus como Salvador e não pode fazer o contrário daquilo que Jesus ensinou. E o que foi que Jesus ensinou? Aí você vai abrir a Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38. Vamos ver o que foi que Jesus ensinou. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 38. Veja o que é que diz aqui a palavra de Deus. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente. E dente era a lei. A lei era assim: se alguém te bater, estoure a cara dele também. Se o cara matar alguém da sua família, mate ele também. Olho por olho, dente por dente. Mas eu quem? Quem é que está falando aqui? Diga para seu irmão, é Jesus, diga. Pronto. O novo legislador, eu que cumpri a lei, estou dizendo a vocês que não resista ao perverso, não bata de frente com ele, não vá de cara a cara com ele, não é ele dizer uma coisa e você repetir na cara. Para tirar, versículo de número 39. Mas eu vos digo, não resista ao perverso. Se alguém ferir na tua face direita, ofereça. Eu quero só dar uma pausa aqui. Eu tô dentro do texto, do tema, viu? Pedro está falando sobre a sujeição do servo para com o seu senhor, seja ele bom ou mau. Aí eu estou mostrando a você que esse mesmo ensinamento Jesus deu. Mesmo ensinamento. Ele está dizendo aqui: se alguém te ferir na tua face direita, apresenta outra. Então tem muitos erros de interpretação nesse texto alegórico aqui de Jesus. O rosto é um lugar de honra. Quando um homem sofria uma tapa na cara, ele enfiava uma espada no cara, até para o outro lado. Porque o rosto era um lugar de honra, e ser batido na cara era sinônimo de escárnio e desonra para aquela pessoa. Então Jesus está usando o topo máximo da coisa, está usando o topo máximo. Ele está dizendo assim: se alguém esculhambar contra a sua honra na sua cara, se alguém começar a dizer para você palavra de baixo calão contra você, você é crente, você deve fechar sua boca e mostrar a ele que mesmo ele ferindo a sua honra, você tem uma honra intocada que está nos braços de Jesus Cristo. Está aqui. Oferecer o outro lado significa mostrar para aquela pessoa que você é um crente fiel, que se você fosse do mundo, você iria esculhambar com ele também, você iria bater na cara dele também, você ia gritar na cara dele também, você ia agredir também, mas você agora é um lavado e remido no sangue de Jesus, você é uma nova criatura. Vai fechar
a boca. E vai fechar a porta e entrar para casa e dobrar o joelho e buscar o Senhor, seu Deus. Difícil demais, pastor. E quem foi que disse que é fácil? Me diga, aonde é que está na Bíblia mostrando que o Evangelho é fácil? Eu queria encontrar, pelo amor de Deus. Eu leio direto, irmão, Bíblia, eu leio o livro, eu procuro estudar nas pregações, tudo, e nunca vi na Bíblia um evangelho fácil, aonde a carne predomina, a vontade do homem predomina. É sempre o contrário. A carne tem que ser subjugada. No normal, quando alguém esculhamba com você, é você esculhambar com ela também. Mas na Bíblia, você tem que mostrar a sua face de cristão. Versículo de número 40. Se alguém quiser processá-lo e tirar você a túnica, deixe que ele também leve sua capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dê a quem te pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vamos analisar isso aqui. Isso aqui é um novo perfil, é o perfil de um crente que vai para o céu. É esse perfil aqui. Que esse ensinamento não foi dado por Pedro, não. Quem está ensinando aqui é o próprio Jesus. E eu mostro aqui embaixo do texto que ele não só ficou em palavra, não. Jesus foi experimentado nisso aqui, ó. E deixou para mim e deixou para você o exemplo de como deve ser o crente. Isso começa no relacionamento em casa e vai à rua. Porque tem crente que na igreja é uma bênção, é uma maravilha, mas em casa, com o cônjuge, com os filhos, é uma vergonha. Com Deus não tem alisamento, não. Ou faz para ir para o céu, ou não faz para ir para o inferno. Pode ser pastor, cantor, pregador, missionário, evangelista, pode ser qualquer um. No céu é de Deus, só entra quem Ele quer e quem obedece às suas regras. Ou eu sou manso, ou eu sou compreensivo, ou eu baixo a bola, ou não entra no reino do céu. Então começa a orar e jejuar. Jesus, quebra-me por dentro, para eu sofrer uma lapada na cara e mostrar o outro lado. Até que isso aconteça, até que isso não aconteça, aliás, aconteça, você não está preparado para ir para o céu. Tá não. Pode ser o que você for. Essa é a verdade bíblica, irmão. Está aqui no texto, chega em casa e leia de novo, pode ler em casa. Se não tiver de acordo, não obedeça não, mas se tiver, pare e pense no que você está fazendo. Você acha que o crente, porque tem gente que confunde, aí aqui diz, olha, Pedro deixa bem claro, irmãos, vocês que trabalham como escravo, na casa do seu patrão, sujeite-se a ele, que seja ele bom, que seja ele mau. Por quê? Porque se ele for bom, é fácil demais. Imagina o camarada trata o empregado como da família. Come na mesa dele, se veste bem, calça bem, tem dinheiro. Tem todo o apogeu. Quem é que não ama uma pessoa dessa? Dentro da igreja, quem é que não ama um irmão que dá a paz do Senhor para você, dá um abraço, aperta a sua mão e ora por você e lhe ajuda? Todo mundo gosta. Agora eu quero ver você amar aquele irmão que é ruim, que é nó cego, aquele que vai para o inferno, que está dentro da igreja só para pisar os outros. O joio no meio do trigo, pronto. Porque tem crente que ele não vai se consertar nunca, nunca. Pode ouvir pregação, pode o anjo descer do céu, pode ter revelação, pode ter profecia, pode ter o que for, ele não vai se consertar nunca, porque Satanás cauterizou a mente dele com a mentira, e ele aceita, porque o diabo ele faz isso, ele trabalha em cima de vantagem, deixa de ser besta, sai daquele conjunto, tu não é capacho não, não viste não que a dirigente gritou na tua cara, tu não é empregada não, tu não tem que estar se humilhando não, Deus não quer isso não, sai do conjunto, sai da igreja, deixa o evangelho, isso é melhor, aquilo ali é melhor, deixa de ser besta, crente não é para ser besta não, se disser uma coisa diga também, se não gostou fale, desembuste, diga na cara, crente é para dizer na cara, aí Jesus diz que não, eu não entendo como é isso.
Jesus disse que não. Eu vou lhe dar um exemplo disso, eu vou mostrar na Bíblia, eu não estou falando de mim não, eu vou mostrar na Bíblia que Jesus não era assim. Jesus se opunha sim contra a doutrina falsa dos fariseus e dos saduceus, porque eles enganavam o povo com a mensagem do evangelho errada. Você quer descarregar sua raiva? Descarregue em Satanás, ganhando alma para Jesus, evangelizando, falando que Jesus é Salvador, combatendo as falsas doutrinas. Aí sim, aí você vai para o céu. Mas contra seu irmão, contra seu vizinho, porque no mundo é assim, as pessoas mudam de acordo com da forma que são tratadas. Se uma pessoa lhe trata bem, você também trata bem. Se uma pessoa te ama, você ama também. Se uma pessoa lhe ajuda, você ajuda também. No mundo, no evangelho não. Jesus foi contra esse tipo de comportamento, porque ele disse assim: se vocês amar somente aquele que te ama, que recompensa vocês tereis? Os ímpios também não fazem a mesma coisa? O que é que nós temos de especial? Aí ele diz assim: o Pai Celestial, quando manda a chuva, ele manda sobre só o bom? Não, ele manda sobre os bons e sobre os maus. Quando nasce o sol, nasce sobre bom e sobre mal. Então, se vocês só amam aqueles que te amam, vocês jamais serão filho desse pai. E agora, o que é que a gente faz? Vamos deixar o evangelho? Ou vamos nos adaptar a ele? Porque vai chegar o momento. Vai chegar o momento de Satanás usar alguém contra você. E na hora que o diabo usar, você vai lembrar dessa mensagem. Eita Jesus, a palavra de Deus diz que eu tenho que fechar a boca. Porque aqueles que vivem na carne não agrada a Deus e nem entra no reino do céu. O que é que a gente vai fazer com a carne? Nós temos que ensinar a ela a viver a nova vida em Cristo. Por isso que o crente é comparado ao sal. Por isso que é comparado ao sal. O sal nem pode ser de mais, nem pode ser de menos, tem que ser temperado. A carne tem que estar temperada. Se tiver muito sal, ninguém come. Se tiver pouco sal, pior ainda. O crente tem que ser temperado. Momento dele falar, ele fala. Se não chegou o momento dele falar, ele fecha a boca e fica calado. Sabe para onde ele vai? Para o joelho. Porque foi assim que Jesus fez. Amigo, aqui viestes. E na ceia disse mais: aquilo que tu tens para fazer, faz logo. Judas correu e foi logo para o sacerdote entregar Jesus. E na hora que Jesus estava angustiado, que todos os discípulos fugiram, quando viram os soldados subindo até onde ele estava, para amarrá-lo e levá-lo para o julgamento primeiro do sinédrio romano, do sinédrio judaico, os discípulos fugiram, porque a Bíblia diz assim: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, lá no livro dos Salmos. Jesus ficou sozinho, foi amarrado. Começou os tapas ali. Era tapa, era empurrão, era cutucada de espada, de flecha. Saíram rebocando ele. Mas quando foi para pedir força ao Pai, ele foi para o monte orar. E lá ele estava com os discípulos, mas os discípulos foram dormir. E ele orou sozinho. Poderia ter voltado dali. Eu tinha voltado dali. Vou mais não. Mas ele foi até o fim. Para mostrar o quê? Para mostrar a mim e a você como é que é um crente. Ah, mas ali Jesus, tem crente que ainda diz, mas Jesus é Jesus. Jesus era Jesus humano. Eu vou mostrar para você na Bíblia que ele era tão humano que estava sujeito à tentação. A Bíblia diz que ninguém tenta Deus, porque Deus é onisciente. Tentar é induzir a pessoa a cometer um erro. Quem é que vai tentar induzir Deus a cometer um erro? Se não existe erro em Deus. Mas se Jesus estivesse ali simplesmente só como Deus, ele jamais poderia ser tentado. Ele jamais poderia cair, porque ele era 100% Deus. Mas ele estava 100% homem. E como homem ele sentiu dor, como homem ele chorou, como homem ele se decepcionou, como homem subiu ao monte e orava e a lágrima descia por Jerusalém. Oh Jerusalém, quantas vezes eu te quis juntar como uma galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas e tu não quisesse. A lágrima descia. Jesus tinha sentimento humano. E como sentimento humano, ele sentia dor, ele sentia ferida, ele sentia falta de ar, ele sentia tudo que um humano sentia. Mas mesmo assim,
ele foi até o fim. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos ao que o texto diz aqui. Vós servos, sujeitai com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Aí está a virtude do crente, viu? Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Você já ouviu o pastor pregando isso por aí? Que o evangelho, ele é o carimbo do verdadeiro cristão, é ele ser perseguido, é ele sofrer, é ele padecer dor como crente, calado. Você já ouviu alguém pregar isso? Se pregar, as igrejas ficam assim, ó, vazia. Porque o povo quer um evangelho onde a bênção jorra, independente do que eles façam. Eles podem fazer o que quiser, ir para uma balada gospel, podem ir para o forró, que dançar no São João Pessoa, pode fazer tudo o que eles quiserem, e depois, como eu vejo nos Facebook, ainda bota um louvor evangélico quando completa ano, aí bota o Senhor, não sei o que, e começa a louvar o hino. Quer dizer, é o santo e o profano andando juntos. O povo quer assim, viver um evangelho assim, e ainda ir para o céu. Agora imagine esse povo do céu, como é que vai ser? Porque os crentes de hoje, irmão, estão se tornando, sabe o que? Materialistas. Passa o tempo todo olhando coisas na internet e não tem coragem de dobrar o joelho para orar, para jejuar, até para vir para a igreja está ficando difícil. Nos Estados Unidos tem igreja que só tem culto uma vez por semana. E mesmo assim, é cadeira assim, ó. Você está por fora, gente. Jesus está voltando. É porque nós estamos aqui, vivendo aqui nesse lugarzinho, não estamos sabendo nada não. Mas por aí afora, a coisa está feia para crente fiel, que tem um objetivo de morar no céu. Ele não quer saber daqui de baixo de nada. Por isso que Pedro chamou os irmãos aqui de peregrinos e forasteiros. Porque peregrino e forasteiro, ele não tem compromisso nenhum com o lugar que está. Nenhum. Ele tem outra pátria, ele tem outro lugar, e é onde o seu coração almeja e o seu coração anseia. Amém, igreja? Quem está entendendo a palavra, diga amém. Glória a Deus. Coisa agradável que alguém, por causa da consciência com Deus, sofra agravo. Quando um crente ele sofre agravo, ele não se desanima, nem sai da igreja. Não, pelo contrário, ele ri. Ele fica tão feliz. Achei, irmão, você fica rindo, irmão, fazer o quê? Eu estou achando é bom, irmão. Oxe, você não achou bom, irmão? Aquela esculhambação, aquela humilhação do conjunto na senhora? Achei, irmão. Estou tão feliz com isso. Oxe, essa irmã está ficando doida. Não, irmão, é porque Jesus mudou minha vida. Jesus, quando subiu na cruz, ele não tinha um semblante de quem estava agoniado, não. Ele olhou para cima e disse: Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que faz. Eu vou fazer o quê? Se o meu Senhor me ensinou a perdoar, eu vou fazer o quê? Eu tenho que começar a liberar meu coração, irmã. Ah, irmã, a senhora não me conheceu no mundo, não. No mundo eu me intrigava da pessoa por qualquer coisa. Com qualquer coisa eu fechava a cara. Hoje não, irmã. Hoje Jesus me mudou. Quando alguém me ofende, quando alguém me agrava, eu glorifico a Deus, porque a palavra de Deus diz: bem-aventurados sereis quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem contra vós todo mal, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Posso fazer o quê? Eu não posso mudar o evangelho, irmão. Eu queria poder, mas não tenho esse poder de mudar. Eu tenho que ensinar você do jeito que está aqui. Então, se eu estou sofrendo agravo, aí alguém diz assim: mas como é que pode, pastor? Como é que eu vou conseguir? Não senti nada. Não, você vai sentir um impacto, claro. Você está, de repente alguém xinga você dentro da igreja, ou xinga você pelo Facebook, pelo WhatsApp, seja lá quando for. Você sente o impacto na hora. E na hora que você escuta aquilo, o diabo chega perto. Aí ele diz assim: vai deixar de graça? Não vai dizer nada? Vai ficar calada?
Aí a sua carne ela vai começar a arquitetar palavras para você dizer. Mas eu acredito e eu sinto que lá no fundo alguma coisa vai dizer assim: fecha a tua boca, deixa eu agir. Aí quem vai prevalecer é o teu nível espiritual, é quem vai prevalecer. Eu já vi tanto crente batendo boca por causa de tanta coisa, ficando com raiva um do outro, por causa de rede social, por causa de foto, por causa de comentário, por causa de não sei de quê. Se algo acontecer que você começar a se magoar, dobre o joelho logo, desligue o seu celular. Eu vi uma mensagem aqui e eu sei que isso é uma indireta para mim. Eu sei que é uma indireta, mas eu vou louvar a Deus por isso. Eu vou dizer a Jesus: muito obrigado, Senhor, por ter recebido essa indireta, porque cada indireta que eu levar, cada lapada indireta que eu receber, é uma pedra da minha coroa. Isso se eu não revidar. Eu tenho que dobrar meu joelho e pedir a Deus que me dê graça e sabedoria para agir. Porque se Deus disser assim, fecha a boca, boca fechada. Se Ele disser fale assim, aí eu falo. Mas também se Ele não mandar, eu não falo nada. A carne pode estar com um sermão para dizer: próxima vez, quarta-feira tem culto. De eu chegar na igreja, eu vou chamar fulana e vou dizer umas coisas para ela, que quando ela quiser dizer uma coisa para mim, tenha pelo menos a hombridade de olhar na minha cara e dizer: não use o WhatsApp não, eu vou descascar. Você pode até fazer isso, só que você vai perdendo ponto diante de Deus. Não foi assim que eu ensinei? Jesus diz logo: não foi assim que eu ensinei? Não foi por isso que eu morri? Não foi assim que eu dei exemplo? E por que é que você está seguindo isso? Não, tu está seguindo pela carne, então na carne tu vai ter que colher, porque quem planta na carne, colhe na carne. Quem planta no Espírito, colhe no Espírito. A carne pode estar com um sermão, mas eu não vou dizer nada. Não, eu não vou dizer nada. Eu vou louvar a Deus. Sabe por quê, irmão? Porque o mal só destrói quem sente. Se a pessoa tem ódio de você dentro da igreja, vai dar um câncer, ela vai morrer de um infarto. E se você não deixar que esse ódio entre no seu também, olha, a pessoa morre e você fica vivo. Porque aquilo que Deus nos dá, Satanás não toma. Satanás não toma. Amém, irmão? É por isso que é difícil viver dentro de igreja. Tem gente que sai da igreja, se desvia por causa de besteira, de confusão, aí fica perdido por aí. É isso que o diabo quer, que você não fique em lugar nenhum. Todo canto que você for, ele vai arrumando uma confusão, até você não ter mais para onde ir. Aí a palavra de Deus diz aqui: vós, porque, versículo de número 28, versículo 20. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Ou seja, por que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Dá só uma pausa aqui. Você está acompanhando aqui, né? Acompanha aqui, viu, a leitura, para você acompanhar o meu raciocínio e o de Pedro, que era que Pedro estava querendo dizer. Ele está dizendo o seguinte: irmão, qual é a vantagem de você ser açoitado por uma coisa que você fez? Você se meteu numa confusão na rua, a polícia chega, quebra você no pau, tapa por todo canto, algema, joga no camburão. Aí você vai dizer assim: não, mas eu sou um crente, servo de Deus, eu estou sendo perseguido por... Não, perseguido não, você se meteu em confusão dos outros. Então Pedro está perguntando aqui: irmão, qual é a vantagem de suportar açoites recebidos, se você merece, se você está fazendo coisa errada, se você está andando fora do padrão? A tendência é você ser punido, ou por Deus, ou pelos homens, porque a justiça, ela trabalha justamente em cima disso. Talvez o inimigo está querendo usar alguém para tirar você, para tirar sua paz com dívida. Vigia, teu cartãozinho, que você está zelando tanto para ter ele, né? Para uma emergência, um exame de repente que você precisar, uma medicação, uma necessidade realmente que você precise. Está lá um cartãozinho da sua disposição. Agora imagine esse cartão está bloqueado por causa dos outros, ou então está impedido de você comprar porque você cedeu a uma pessoa que não foi fiel. Aquilo o diabo vai infernizar tua mente, vai
meteu o pau com as duas mãos. Então, vigia. Se tu puder dar, olha, irmã, eu vou fazer o seguinte: leve esse ventilador, é seu. Mas a irmã não está vendendo. Tá, eu estou vendendo, mas Deus está tocando no meu coração para lhe dar. A senhora não está precisando? Tome, leve para sua casa. Deus vai te dar em dobro, muito mais, se você fizer uma coisa dessa, do que você confiar e depois esquentar a sua cabeça. Estão entendendo, irmão? Amém? Aí não vou emprestar nunca mais, porque eu acho que eu não emprestasse. Eu não estou dizendo que não empreste, eu estou dizendo que vigie para você não assumir uma conta que não é sua. A não ser que você não faça questão, né? De seu nome ir para o SPC e Serasa. Aí. Mas vamos lá, para nós encerrar aqui. Porque que glória é esta se pecarmos, se padecermos, se formos esbofeteados e sofrermos por causa do nosso pecado? Mas se fazendo o bem, versículo número 20, se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. Então, primeiro, Deus vê o seu sofrimento. Segundo, Deus vê o motivo e a razão do teu sofrimento. Às vezes a pessoa está sofrendo, até vem falar com a gente: pastor, eu queria conversar com o senhor. Pastor, eu estou passando por uma luta tão grande. Que por quê, irmão? Aí começa a contar a luta. E a gente vê que aquela luta que aquela pessoa está passando é porque ela não está vigiando, ele não está vigiando. Ao invés de agir como a Bíblia manda, está fazendo a coisa errada, está se envolvendo até em problema que não é seu. Então Pedro está dizendo aqui o seguinte: irmão, se você estiver padecendo por alguma coisa que você é inocente, Deus vai te exaltar e vai entrar no negócio para te dar vitória. Mas se tu estás sofrendo por alguma coisa que tu és o motivo, que tu és a razão por causa da tua não vigilância, então você vai pagar a consequência daquilo. Então, se nós fizermos algo errado e sofremos sanções por causa disso, é dobrar o joelho e pedir misericórdia a Deus, gente. Tem o que fazer. Por isso que ele está dizendo aqui: vocês que são escravos, não entrem em revolução, porque imagina, 60 milhões de pessoas entrando numa revolução. E a revolução daquela época era refreada com violência. O escravo ia para a espada, cortava a cabeça do cara, ia ser um banho de sangue. Então Pedro disse: não vale a pena, vocês que são cristãos, que são escravos, que trabalham em casa de patrão, seja ele bom ou ruim, não vale a pena vocês se rebelar contra eles, não. Se estão sendo maltratados, se estão sendo humilhados, sem merecer, não se preocupe não, Deus vai estar com vocês. Não entre nessa onda de se revoltar e de querer fazer arruaça não, por causa do seu patrão que é mau, porque ele vai mandar matar você e sua família todinha. Então Pedro está ensinando aos irmãos que o verdadeiro cristão é aquele que avalia as condições antes de tomar uma atitude. Ele não toma uma atitude assim na cabeça dele, não. Ele pensa nas consequências daquilo. Vale a pena? Não, porque aquilo é momentâneo e vai desgraçar a minha vida todinha. É melhor não fazer. Aí ele diz aqui, versículo número 21: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por vós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, ou os seus passos. Ou seja, para isso nós somos chamados. Quem te chamou? Quem te chamou? Jesus. Para que ele te chamou? Para ser exemplo dele, para seguir os passos dele. E aonde é que está na Bíblia dizendo que Jesus revidou os bofetes dele, as chibatadas dele? Porque ele ficou bem pertinho de Pilatos assim, ó. Barrabás de um lado, ele do outro, Pilatos no meio. As costas dele toda lapiada, 40 chibatadas. Era a chance dele pegar no pescoço de Pilatos ali, só soltar quando Pilatos estivesse morto. Podia estribuchar ele agarrado ali até matar. Mas Jesus Cristo fez o quê? Vamos ver o que é que Paulo diz. Carta aos Filipenses, capítulo de número 2, versículos 5, 6, 7 e 8.
seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, a mesma. Que atitude é essa, Paulo? Que, versículo de número 5, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia apegar-se. Versículo de número 7. Mas esvaziou-se do seu poder, né? Jesus se esvaziou para poder vir como homem. Se esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Jesus foi obediente até o fim. Amém, irmão? 30 anos começou seu ministério, 33 anos encerrou. Os 3 anos que Jesus passou na terra, ele foi provado em tudo. Em tudo ele foi provado. Aí eu leio aonde? Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Vamos ver o que é que o escritor aos Hebreus, ele explica aqui. Capítulo 4, versículo de número 15. Carta aos Hebreus 4, versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de provas, de tentação, porém sem pecado. Está vendo, irmão? Que Jesus não era super-homem. Jesus não era um super-homem, não. Jesus era um homem igual a nós. A diferença era que ele não tinha a natureza pecaminosa, mas ele foi tentado em tudo. Tentado no dinheiro, tentado no sexo, tentado em tudo, ele foi tentado. Poderia ter caído, mas ele resistiu a toda tentação pelo poder da palavra, para poder se manter incontaminado e imaculado, para morrer pelos nossos pecados. Aí esse tem moral de cobrar de mim. Eu fui fiel, Antônio, e tu tem que ser também. Esse aqui eu não cobro isso de ninguém, mas esse daqui cobra de mim e cobra de você, porque ele está cobrando aquilo que ele fez, aquilo que ele praticou. Ele não está cobrando uma coisa que foi outra pessoa que fez. Aí Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, 21, Deus tornou-se pecado por nós, porque ele nos substituiu. Quando ele estava na cruz, o Pai olhava para ele e via mim, via você, porque maldito aquele que fosse para o madeiro. Deus se tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, primeiro, aqui diz que ele sendo Deus, se colocou na posição de pecador, porque só quem era morto na cruz era bandido, salteador, gente da pior espécie, era condenado à morte de cruz. E Jesus foi condenado à morte de cruz sem ter feito nada. Aí o que é que a palavra diz aqui? Pedro escrevendo aqui, ele diz assim: irmãos, porque para isso para isso sois chamados, para que também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem em sua boca se achou engano, o qual também, quando foi injuriado, não injuriou, quando padecia, não ameaçava, mas entregava àquele que julga justamente. Isaías capítulo 53, versículo 7. Isaías 53, 7. Vamos ver o que é que Isaías fala nesse texto aqui. Capítulo número 53, versículo 7.
Ele quem? Quem, irmão? Quem? Jesus. Diga para seu irmão aí, Jesus, diga. Pronto, para você guardar na cabeça isso aí, não? Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos seus algozes, dos seus tosquiadores, ficou calado, não abriu a sua boca. Tosquiador era aquele profissional que pegava a máquina e cortava a lã da ovelha, né? Deixava a ovelha toda pelada, pegava a lã para fazer o comércio. Você pode prestar atenção, bota lá na sua internet lá, ovelha sendo tosquiada, ela fica ali, ó. E o cara passando na máquina. Deixa eu ver o cara bem ligeirinho, o cara era ligeiro, era bom. No instante ele pelava a bichinha todinha, ela lá. Agora pega um bode, pega, tenta, para tu ver o que é que acontece. A lapada é grande, mas como ovelha, por isso que digo, como ovelha foi injuriado, teve a coroa de espinho na cabeça, bateram com a cana em cima da coroa de espinho para ela enfinhar mais ainda, sofreu 40 chibatadas, que o chicote tinha osso de carneiro e pedaços de ferro nas pontas. Quando batia na carne que cravava, que o cara puxava, arrancava. Mesmo assim, não abriu a sua boca. Botou um pedaço de madeira nas costas, em cima das costas rasgadas, e saiu andando pelas ruas estreitas de Jerusalém, que era uma subida, cheia de degrau. Cada degrau daquele era uma queda, rasgando os joelhos e os pés, ao ponto de olhar e dizer assim: esse cara vai morrer antes de chegar lá, esse aqui não vai escapar não. Foi quando Simão Cirineu, que vinha do campo, olhou e disse assim: rapaz, isso é uma malvadeza, pô. O povo não está vendo que esse homem vai morrer aqui mesmo. Aí pegou, pediu ao soldado: o senhor autoriza eu carregar o patíbulo dele, que era a peça de madeira onde foi pregado? Não, pode ajudar, ajude. Pegou, tirou das costas dele, botou seu próprio ombro, e saiu com ele, e Jesus saiu sendo rebocado com as mãos amarradas, e eles puxando a corda, arrastando como se fosse um cachorro doente. E quando chegou lá na cruz, jogaram ele em cima da cruz lá, pegaram o patíbulo, pregaram na própria cruz, pregaram ele em cima e penduraram. O cara pendurado numa cruz é a pior morte do mundo. Era uma morte tão demorada que tinha deles que os soldados pegavam um martelo e quebravam o joelho do cara. Pá! O cara barriar e morrer sufocado. E ele aguentou até o fim. Não achando pouco, pegaram uma lança e enfiaram no lado, aqui nas costelas, para ver se ele estava morto ou estava vivo. Mas ele não praguejou e nem falou nada, só disse: perdoa-lhe, Pai, porque ele não sabe o que faz. Aí tem gente que chega para mim e diz: mas Jesus é Jesus. Jesus era homem e tinha sentimento, em tudo foi tentado. Você acha que não passou na cabeça dele tantas coisas para poder fazer ali? Só precisava ele pedir um anjo, não ficava ninguém vivo ali, nenhum. Mas ele levou até o fim a morte de cruz, porque se ele desistisse, hoje nós não tínhamos esperança de salvação sobre hipótese alguma. Então Pedro está dizendo: amados, vocês hoje são escravos, mas um dia vocês serão livres, porque vocês estão esperando uma pátria na glória, aonde lá não tem escravidão. Então, se os seus patrões estão oprimindo vocês, não revide, entregue nas mãos do Senhor, porque Jesus é o nosso mestre. Ele nos deu o exemplo de humildade, ele nos deu o exemplo do que é sofrer e não revidar, ter na mão o poder, mas abrir mão do poder para poder ser fiel ao Pai até o fim. Amém, igreja? Vou só ler esse texto aqui para nós encerrar. Versículo 24: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados.
Evangelho de Lucas 23, 34. Porque ereis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Essa aqui que ele não usa vossas almas, ele usa vossa alma, porque nós só temos uma alma só. Jesus é o pastor, porque é o pastor, aquele que cuida, aquele que apacenta, aquele que orienta. Por que ele é o bispo? Bispo é aquele que investiga, é aquele que fiscaliza, é aquele que está atento. Por isso que no Apocalipse, nas cartas, ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Então, irmãos, está aí a lição. Cada um discirna, leia em casa, releia. Se tiver alguma dúvida, traga para o ensinamento, que eu garanto a você, que se você fizer como a Bíblia manda, você vai se dar bem. É difícil do ponto de vista humano, mas não é impossível o crente ser ultrajado e não revidar. É possível sim, porque Cristo está em nós. Quem deu força a Jesus foi o Espírito Santo que estava com ele, e o mesmo Espírito está em nossas vidas. Fique de pé em nome de Jesus.